Estamos no ar com o seu programa Bem-Estar Criança, aqui pelo canal Net Cidade, para Baixada Santista, Guarujá, Cubatão, Santos, São Vicente e Praia Grande. Antes de mais nada, quero mandar um abraço ao Denis Simão, grande Denis Simão. Vocês ficaram até há pouco aí na companhia dele, no comando do Lente Esportiva. Hoje, no programa, recebemos o Antônio Jorge, ele que vem representando o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e também faz um trabalho no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente lá do município de Cubatão. Vamos explorar bastante o Antônio Jorge no programa de hoje, principalmente no assunto voltado às eleições do Conselho Tutelar, que passam a ter eleição geral dia 4 de outubro, não é isso, Antônio Jorge? Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Tadeu, obrigado pelo carinho e o convite de estar aqui, e vamos tentar elucidar as dúvidas e estimular que a população da Baixada Santista compareça em massa dia 4 de outubro e vote nos conselheiros tutelares da sua cidade. Eu acho que foi um grande avanço, né, Antônio Jorge? Essa lei que saiu em 2012. 2012. De colocar eleição geral numa única data, porque antigamente cada município fazia num período. Já é uma eleição que não tem a comunidade, as pessoas não têm tanto conhecimento, não sabem que um conselheiro tutelar é eleito por ela, pela população. Outros nem conhecem o conselho tutelar. Os que conhecem, às vezes, não sabem nem a real função do Conselho Tutelar. Apesar que é recente, coisas de 20 anos, quando se promulgou o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas acho que foi um grande avanço colocar como eleição geral em todo o país, porque a divulgação vai ser ampla. Eu concordo com você e aproveito o momento para fazer uma distinção. Dizer para todas as pessoas que estão nos vendo que o Conselho Tutelar não é um ponto de socorro, eles não são advogados, eles não são psicólogos, eles não são assistentes sociais, ou seja, eles são pessoas da comunidade, eleitas pela própria comunidade para defender as crianças e adolescentes, seja de qualquer tipo de problema que acontecer. Também é interessante dizer que esqueçam aquela figura do comissariado de menores que tinha antigamente. Não é a mesma função. Então, ou seja, afirmamos claramente que o Conselho Tutelar não tem papel de polícia. Ponto. Com relação à questão do mandato, é importantíssimo o que você disse, eu assino embaixo, na medida em que trouxemos e conseguimos, através dos próprios conselheiros tutelares do Brasil inteiro, trazer para o único dia a eleição. Porque neste Brasil afora havia todas a sorte e tipo de formas, né, de escolha, que ia desde o prefeito, a primeira-dama, as entidades sociais, o Conselho da Criança que escolhiam. Não. Quem tem que escolher os seus representantes das crianças é a própria comunidade onde elas estão e os conselheiros moram. Aproveitando essa sua fala na questão que o conselho não é polícia, não é saúde, quando eu era conselheiro tutelar lá em Praia Grande, às vezes ligava, olha, é urgente. Eu falava, peraí, é segurança? Então é 190. É saúde? É 193. Aqui eu não sou médico, não sou policial militar, não estou armado. Então eu não vejo a urgência e a emergência do Conselho Tutelar, né? Você já bem colocou isso. Positivo. Agora, o CONANDA, como é que ele vem trabalhando essa nova resolução, essa nova didática dessa eleição geral para 4 de outubro? Com certeza, acho que várias situações têm acontecido. Sim, primeiro explicar para toda a comunidade que existem, a partir de 88, foi instituído no Brasil e em 90 foi promulgado o Conselho Nacional do Direito da Criança e Adolescente, os conselhos estaduais e o distrital também do direito da criança e adolescente e os conselhos municipais do direito da criança e adolescente, que são formados por pessoas da comunidade e parte dele do próprio governo, seja o governo municipal, seja o governo estadual, seja o governo federal. E qual é o papel desses conselhos? É discutir, não é ringue, é sim uma discussão sadia e profissional do que é melhor naquela comunidade voltada à criança e adolescente. Esse é o papel do conselho. E também cabe a ele organizar o processo de eleição e escolha dos conselheiros tutelares. O CONANDA, onde hoje estou representando o Estado de São Paulo, ele tem a incumbência de discutir, por exemplo, com o Tribunal de Justiça Eleitoral, se ele vai ou não colaborar com os municípios emprestando as urnas ou alugando as urnas eletrônicas para facilitar a ida da comunidade votar. Também tem o papel, o CONANDA, de dirimir as dúvidas. Quais são as dúvidas
pertinente na maior parte do Brasil. Hoje, aqui podemos tirar algumas dúvidas. Existem circunstâncias culturais de cada município que a gente tem que tentar regular e colaborar para que as dúvidas sejam sanadas e possa ter um acesso maior de pessoas indo votar no dia 4 de outubro. Conanda, então, vem conversando com o Tribunal Regional, TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de informatizar a eleição do Conselho? Positivo, essa é a nossa intenção. Preliminarmente, o Tribunal queria oferecer o pacote completo. O pacote todinho que foi usado na última eleição. Ora, não dá, é muito caro e muito oneroso, tanto para o governo federal, quanto para o governo estadual e distrital, quanto para o município. E até porque também, como a eleição para a escolha de conselho tutelar não é obrigatória, logicamente que é uma diminuição de acesso da população. Nós calculamos aí na média de 20% a 25% de comparecimento nas últimas eleições. Então, trazer todo aquele arcabouço, toda aquela logística que é feita para a eleição majoritária é muita coisa. Não há necessidade de tudo isso. Dá para cortar o custo aí na ordem de 30%, calculamos na ordem de 30% de todo aqueles material posto à disposição, trazer 30%. Então isso baixaria o custo bastante, também como logística local ser feita pelas prefeituras, enfim, lanches ser feito. Então tudo isso vai diminuindo o custo. Essa é a tentativa que está sendo negociada em Brasília com o tribunal. Tem avançado. Tem avançado. Uma boa notícia então, aí, principalmente para as pessoas que têm interesse aí para o Conselho, acho que é mais uma evolução, né? Porque o processo de apuração depois é muito rápido. Sim, ele é The Flash, como seria na gíria popular. Estamos confiantes que... Nessa mesma resolução do Conanda, da lei, né? Lei promulgada, que colocou a questão da eleição em 4 de outubro, com posse que dia em janeiro? A partir do dia 10 de janeiro, a posse tem que ser até dia 10 de janeiro. Todo o país, porque a ação conselheira do Conselho Tutelar, eleito no dia 4 de outubro, se dará a partir do dia 10 de janeiro de 2016. E trouxe também outras situações importantes, principalmente para os conselheiros. 13º salário, que é a ajuda natalina, né? Isso. Férias, licença gestante, para quem é pai também tem a licença paternidade. Isso. Foram avanços importantíssimos. Algumas prefeituras já contribuíam, já faziam o desconto da parte do próprio empregado, né, no linguajar trabalhista, e também recolhiam a parte patronal. Algumas prefeituras, não todas, mas agora é obrigatório. Há que se fazer o recolhimento do INSS, tanto da parte do conselheiro ou conselheira e da parte do empregado. E aí isso traz por tabela todos os direitos inerentes ao trabalhador que recolhe o INSS. Então, tranquilo. Também vem a questão da gratificação natalina, ou seja, então conhecido como 13º salário. E também, logicamente, inclui aí, algumas prefeituras incluíram a cesta básica, outras prefeituras incluíram o vale transporte. Então, isso traz uma tranquilidade para aquele que se candidata ou aquela que se candidata e deixar sua família em casa, ela saber que ela vai voltar e tem a tranquilidade até de uma pensão, uma situação. Tanto que essa preocupação houve, foi promulgado, porém é importante dizer que várias prefeituras não estão cumprindo isso. E, logicamente, que se houver qualquer ação por parte dos conselheiros que se sentiram prejudicados, eles vão ganhar facilmente isso na esfera trabalhista, porque é uma legislação federal. Notadamente contrário a alguns municípios que alegam para os companheiros conselheiros que não está na lei municipal, então não pode cumprir. Não é verdade. A lei federal diz que o município precisa colocar assim na sua lei municipal o horário de funcionamento, local, dispor de espaço para atender bem a comunidade, dispor de espaço para que os atendimentos sejam sigilosos e privados, né? Então isso é obrigação do município e também fazer o pagamento. Porém, existe uma legislação federal que tem que ser cumprida. Então não necessariamente precisa estar escrito na lei municipal que esses encargos sociais que foram aprovados pelo Congresso Nacional precisam estar na lei municipal. Isso não. Então, se tiver algum conselheiro aí da Baixada Santista, onde na sua cidade você não recebeu esses direitos,
pode recorrer à justiça. Com certeza. Vai ganhar facilmente. Com juros e correção monetária. Com certeza. Inclusive, isso é mais caro para o município. Se o município tivesse pago no momento os avos pertinentes, seria muito mais barato do que responder agora uma ação civil, uma ação trabalhista contrária. Nós tivemos lá em Cubatão. Cubatão sediou um encontro bem interessante com relação a esse tema. Vamos conferir, antes de encerrar esse primeiro bloco, uma matéria que estivemos lá fazendo, junto com câmera Tirso Pasquarelli. Ao nosso lado, Carlos Henrique, ele veio de Santa Cruz do Rio Pardo, assessora lá os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente da região, envolve aí 12 municípios, vem em busca de conhecer essa nova resolução do CONANDA, essa nova lei federal que trata sobre a eleição dos conselhos tutelares, que agora passa a ter mandato de 4 anos, eleição em data única em todo o país, com posse única também em todo o país. Uma novidade aí para as pessoas que atuam na área, né? Com certeza. É uma lei federal que vem trazer aí benefício aos conselheiros tutelares, mas ao mesmo tempo traz aí um desafio para os conselheiros de direitos, né? Que comanda esse processo eletivo, digamos assim, nos municípios e que precisam, na realidade, desse trabalho de cuidado, de legislação e muito cuidado para que esse processo seja de uma forma muito transparente. A presidente do CMDCA de Praia Grande, a Bianca Marques, que veio tirar as dúvidas com relação a esse novo processo eleitoral para a eleição dos conselheiros tutelares. De positivo, a eleição acontece nacionalmente para todos os municípios, com uma posse também na mesma data. Acho que isso vai dar uma visibilidade maior na divulgação da eleição do conselho, não é isso, Bianca? Isso, com certeza. Essa unificação vai fortalecer ainda mais a divulgação, né, em todo o Brasil, favorecendo assim os candidatos que queiram participar no nosso município. Até por conta, não é uma eleição obrigatória. O eleitor vai voluntariamente votar, né? Muitas pessoas nem conhecem que existe o Conselho Tutelar, os que conhecem não sabem nem a função do Conselho, a real função. Isso, e até por conta da comunidade, né? A participação mais efetiva devido a essa divulgação, e isso é muito importante. Ao meu lado, a Maria Aureliana, presidente do Conselho Tutelar, coordenadora do Conselho Tutelar aqui do município de Cubatão, sai deste evento muito animada, né, Aureliana? Porque agora com essa nova lei federal, eleição nacional, isso vai dar uma divulgação bacana para o dia 4 de outubro, a mídia divulgando a eleição do Conselho, que a votação não é obrigatória, então as pessoas acabam não participando tanto do processo eleitoral. E você que estava com 2 mandatos, parece que agora tem uma possibilidade aí de voltar a ser candidata. Eu fico muito feliz, muito contente pelo seguinte, porque ser conselheira tutelar não é simplesmente ser conselheira tutelar. Eu sinto prazer em ser conselheira tutelar, em estar como conselheira, né? E fiquei feliz com a nova lei, né, que me dá o direito de mais 4 anos, possivelmente mais 4, né, que dá uma totalidade de 8 anos. Eu fico contente porque eu tenho DNA. Corre nas veias, sabe? Assim, a vontade, o desejo de trabalhar com as crianças, com adolescentes, com a família, de um modo geral. Então, isso me dá muito prazer. Inclusive, tem até uma frase que circula aí nas redes sociais, que ser conselheiro não é profissão, é dom, é vocação. Exatamente, ser conselheiro não é simplesmente você conselheiro porque tem um salário, não. Ser conselheiro você tem que ter o dom, você tem que ter, como eu falei minutos atrás, o DNA. Né? O desejo, a vontade de trabalhar, de melhorar, de assegurar o direito da criança e do adolescente e da família também. Isso é importante, não é, eu quero ser conselheira para estar lá, votar na boa. Não, conselheira tem a responsabilidade de assegurar o direito da criança e do adolescente. Isso não é fácil. Nos dias de hoje, isso não é fácil. Então, não é simplesmente eu quero ser conselheira, tem que o sangue está no sangue. É igual político. Político, que é o verdadeiro político, está no sangue, né? Então, a mesma coisa é o verdadeiro conselheiro tutelar. A Aureliana, conselheira atuante lá em Cubatão, fechando a nossa matéria. Ela já está ela já esteve, acho que no primeiro mandato, depois ficou. Aliás, ela é frequente, né? Já figurinha carimbada lá na. Se é carimbada, é porque está fazendo um bom trabalho. Isso, é verdade. Aproveitando, você falou há pouco, principalmente dos benefícios sociais, a gente teve um caso numa cidade do interior do país, não lembro, que foram assassinados numa tacada de conselheiro no exercício da profissão. 3. Na cidade de Monção, no Pernambuco.
Poção, no Pernambuco, 3 conselheiros fazendo uma ação que não eram deles, deixar claro para a comunidade que o que aqueles conselheiros estavam fazendo era uma ação que deveria estar sendo feita pelo oficial de justiça da comarca, com o apoio da Polícia Militar da comarca. O juiz, erroneamente, determinou que os conselheiros fossem fazer uma ação, praticar uma ação, e deixamos claro que o conselheiro, ele requisita serviço, ele não executa serviço, e perderam as suas vidas numa situação muito trágica, e inclusive o Conselho Nacional está acompanhando isso, e está acompanhando as investigações, e tristemente eles perderam a vida numa situação muito trágica e repito, reforço, numa ação que não lhe era pertinente. Mas como o Poder Judiciário, que entendemos e acreditamos, sabe da lei, né, o que está na lei, toma tal atitude? E não digo que é só lá em Monção. Eu fui conselheiro em Praia Grande, cansei de ter que cumprir ordem judicial, de fazer busca e apreensão de menor, vai ter desalojamento de família, chama o conselheiro. Tem que encerrar o bloco. Na volta a gente fala mais um pouco desse assunto, aproveitar o Antônio Jorge, representando aqui o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O intervalo é rapidinho.